Pessoal, vamos ver agora como é que a gente faz os guarda-corpos. Eu vou começar com os guarda-corpos desse projeto, os guarda-corpos da varanda, para depois a gente fazer o da escada. O da varanda vai ser mais simples, depois a gente faz o da escada, mais simples de entender, né? Então, o guarda-corpo desse projeto, ele tem essa peça de madeira, as dimensões dele aqui, olhando no projeto, 15 por 20 centímetros, estou arredondando esses valores quebrados do projeto, e ele está a uma altura de 1 metro do piso. Então isso eu estou vendo o guarda-corpo em corte, e aqui eu também vejo ele em planta, o guarda-corpo que está mais ao fundo. Então eu vou ter um perfil aqui, né, retangular, um outro perfil retangular, e aqui eu tenho peças inclinadas. Nós vamos fazer elas na vertical, porque fazer inclinado vai ser mais trabalhoso. Vamos fazer em princípio na vertical, com as ferramentas que o Revit oferece. Então o que a gente tem aqui, ó, é um perfil retangular, e aqui um outro perfil retangular, que não vai ser inclinado, vai ser vertical. Então, antes da gente começar a criar a ferramenta, usar a ferramenta de guarda-corpo, a gente tem que criar esses perfis que a gente vai usar. Então, vamos descer na barra do navegador de projetos e vamos procurar aqui o tópico que é perfis. Então, tem aqui, ó, perfis retangular. Eu já criei no meu aqui o guarda-corpo de 5 por 20, que é o da escada, esse 15 por 20. A gente vai precisar criar o perfil para esse retangular aqui, ó. O vertical é um balaustre, que aí é uma família específica que a gente vai usar. Então vamos criar esse perfil aqui, ó, retangular. Não sei se vocês têm já algum. Deve ter algum criado aí. Se tiver, deve ter esse retangular. Criem um novo tipo. E aí deem o nome. Eu vou colocar aqui um exemplo, só porque eu já tenho ele. O guarda-corpo. As medidas, né? 15 por 20 centímetros. Tá, 15 por 20 centímetros, e aí eu posso ir com o botão direito, propriedades do tipo, para fazer que ele fique com essas dimensões que eu estou precisando aqui, ó. Então a altura é 20 e a largura é 15 centímetros, como a gente viu ali no projeto. Então isso é só um perfil. Esse perfil ele pode ser usado em várias situações, né? Tem várias ferramentas que usam perfis. Então aqui a gente vai usar ele para fazer um guarda-corpo. E aí nós vamos para a planta. Vou lá para a planta do terceiro piso. E vou fazer aqui o guarda-corpo. Tem a ferramenta aqui de guarda-corpo, ele tem duas opções. Colocar um guarda-corpo numa escada ou numa rampa. Então a gente inseriria um guarda-corpo em um hospedeiro, né, que pode ser uma escada, uma rampa ou um piso inclinado. Tem outros elementos. Ou eu posso definir um caminho do croquis. Então eu vou desenhar o percurso do guarda-corpo. E aí, né, esse percurso que está mostrado aí na figura, ó, as linhas magentas são o caminho, e a gente vai criar um tipo para criar aquele padrão de perfis horizontais e verticais que vão acompanhar esse caminho. Então eu vou criar um guarda-corpo por croquis. Então vocês têm aí padrão esse corrimão de escada de emergência. Eu acho que é o único que ficou remanescente aí no arquivo base que eu passei para vocês. Então vamos criar o caminho.
Então eu posso fazer uma linha, ou eu posso fazer um percurso. Vou fazer um básico aqui, vou fazer um outro de exemplo. Aí observem isso aqui, ó. Nós estamos no terceiro piso, a gente precisa criar um guarda-corpo no segundo piso. Então deixa eu dar um undo aqui. Antes de finalizar, eu preciso colocar ele aqui no segundo piso. Aí tem esses parâmetros de deslocamento, não precisamos mexer nisso, né? O guarda-corpo está em relação ao piso mesmo. Ok, aí ele fez um guarda-corpo. Eu posso fazer um caminho mais complexo também. Posso criar aqui, deixar a opção em cadeia, ó, e eu posso fazer um guarda-corpo com quantas voltas eu quiser aqui. Vou deixar os dois de exemplo aqui. Então, no perfil, no corte C, eu vou cortar esse guarda-corpo. Então, vamos ver esse corte C. Um botão direito, ir para a vista. Ó, então, o guarda-corpo que eu criei é só esse tubinho aqui. Esse outro ficou lá no terceiro piso, ó. A diferença, tá vendo? Se eu mudar ele, posso mudar depois. Isso, fatalmente, a gente vai esquecer em algum momento. Então, tá aqui. Só que esse guarda-corpo não está do jeito que eu quero. Então, eu preciso editar o tipo do guarda-corpo. E aí eu vou duplicar. Vou dar o nome, né, do guarda-corpo. Guarda-corpo do projeto, exemplo. Coloque guarda-corpo varandas, que o da escada vai ter que ser diferente. Então, guarda-corpo varanda. Vou botar esse como exemplo, que eu já tenho ele criado aqui no meu. E aí o guarda-corpo ele tem duas opções básicas aqui de edição. Então eu tenho a estrutura de corrimãos, que são os perfis horizontais, e eu tenho a colocação de balaústres, que são os perfis verticais. São as barras verticais que vão compor o guarda-corpo. Então vamos começar pela estrutura do corrimão. Então esse que está aqui, ó, eu vou só para dar um exemplo, né, de como funciona isso, porque o que a gente vai fazer só tem um perfil. Mas eu poderia criar várias camadas. Isso aqui é uma barra horizontal que eu estou definindo. Ela tem uma altura de 90 centímetros a partir do piso. Aqui é um deslocamento, né, em relação ao nível de referência. Eu estou dizendo aqui qual que é o perfil, né, dessa barra. E eu posso definir também um material. Eu posso criar quantas linhas de guarda-corpo eu quiser aqui. Eu posso criar uma nova, posso ir dando nomes. Então, por exemplo, esse aqui seria um guarda-corpo. E aqui eu vou criar corrimãos. Corrimão intermediário, enfim. Então, o guarda-corpo, se fosse fazer um guarda-corpo, né, de acordo com a norma BNT, ele teria 1,10 e um corrimão teria que ter 92 centímetros. O corrimão está abaixo, então vou botar ele na sequência aqui. Se eu usar o mesmo perfil aqui circular, vou criar mais um aqui, só para vocês verem a lógica de criação de um guarda-corpo. Vou pôr ele para baixo. Um outro corrimão. 2. Isso são alturas de corrimão e guarda-corpo para rampa, escada de emergência, são essas alturas, né? Você tem guarda-corpo a 1,10 e corrimão com 80 centímetros. E eu sempre tenho que definir um perfil dentre aqueles que a gente criou lá no navegador de projeto. Ó. Aqui eu estou usando um pré-existente de 40.
Esse aqui nós vamos mexer nele ainda, só estou mostrando para vocês entenderem essa estrutura de perfis. Na hora que eu dou um OK aqui, ó, aplicar, OK, OK. Então ele criou aqui, ó, o primeiro a 1,10, o segundo a 92, o terceiro a 80. Se eu tirar a medida aqui, eu vou ter essas dimensões que a gente colocou lá, ó. Esse aqui, se eu usar o mesmo aqui, ó, também poderia mudar o tipo, ele teria a mesma estrutura. Então vamos editar ele novamente. Corrimão, normalmente, ele tem um deslocamento para dentro, né? Ele não fica no mesmo alinhamento. Eu acho que esse deslocamento aqui, na verdade, seria isso, ó, é o deslocamento lateral. Eu posso pôr ele aqui com -5, -5. E aí ele cria o guarda-corpo deslocado. Eu teria que fazer uma continha aqui, na verdade foi pouco. Teria que somar a espessura do guarda-corpo e o afastamento para ele ficar deslocado do eixo. Então esse deslocamento do guarda-corpo é um deslocamento em relação ao eixo. Ó. Se eu modifico aqui esse parâmetro, ele vai deslocar a linha central do guarda-corpo 10 centímetros para dentro, e aí ele desloca o guarda-corpo. Mas isso não é o guarda-corpo que a gente quer criar, o do projeto não é isso, mas é assim que funciona, né? Eu posso criar quantas linhas de perfil eu quiser, defino a altura, posso ajustar esse deslocamento, né, para mudar o eixo do guarda-corpo, posso escolher o perfil e posso aplicar um material também, colocar o material que eu quiser. Vamos editar, então, agora de acordo com o projeto. Então, vou excluir esses daqui. O nosso guarda-corpo lá tem 90 de altura. O perfil é aquele que a gente criou, né? Vou usar esse aqui que eu estou chamando de exemplo. Guarda-corpo 15 por 20. E o material... Vou colocar a nossa madeira de esquadrias. Está quase precisando mudar o nome desse material para madeira, esquadrias e escada. Mas estou usando o mesmo. E aqui ele vai fazer, então, esse perfil. Então eu estou colocando ele com 1 metro, né, na verdade. 1 metro. Aplicar. Ok. Aí tem que observar umas coisas da família. Essa família de perfil, ela já está definida para a posição ser a linha de topo, né? Qualquer mudança que eu fizer de altura dessa peça aqui, ó, desse perfil, se eu modificar esse perfil aqui, ó, ele vai modificar tomando como base a linha de topo. Se eu fizer aqui para 10 centímetros, ele vai reduzir para cima, vai manter essa linha no topo, justamente para poder ser usada como guarda-corpo, porque a gente tem que ter a altura final aqui como referência. Tá vendo? Então ele mudou, mas manteve a linha de topo. Então isso é um detalhe que tem que estar na família do perfil, é uma família que pode ser carregada também. Então esse retangular aí já funciona dessa forma. Então está aqui o guarda-corpo. Aquele outro que eu criei de exemplo aqui, ó, aquelas voltinhas, estão seguindo aquele perfil retangular igualzinho. Aí a gente vai precisar também de fazer um balaustre. Então nós vamos precisar de carregar uma família desse balaustre que eu criei para vocês. Então procurem lá na pasta da biblioteca. Eu criei recentemente, então atualizem, vão lá pelo Moodle.
vai estar... Cadê? Guarda-corpos e corrimãos, balaustre, e aí é esse balaustre paralelo. Então, abram esse arquivo, junto com o seu arquivo do Revit, e carreguem no projeto. Então, só fazer isso, agora ele já está disponível aqui em balaustre. Aí vocês vão ter que procurar aqui no navegador de projeto o balaustre. Já deve ter alguns tipos criados aqui. Então, esse balaustre paralelo, ele já deve vir com todos esses tipos que eu já tinha criado. Já fica salvo na família. E aí a gente vai precisar de fazer essa peça aqui de 4 por 4 centímetros. Pessoal, então o guarda-corpo paralelo não vai funcionar para todos, né, porque ele está na versão 2020. Usem esse balaustre retangular, não tem problema. Então nós vamos ter que criar esse perfil de 4 por 4 centímetros. Então peguem um que já tenha criado, não lembro mais como que está no de vocês, né, dupliquem ou criem um novo. Vai lá em propriedades de tipo, duplicar, e criem esse perfil aí de 4 por 4 centímetros. Coloquem já de uma vez o material madeira. O balaustre retangular vocês têm, não tem? Então criem esse de 4 por 4. E aí a gente pode pegar aquele guarda-corpo que a gente estava editando e vamos continuar a editar o tipo. Depois que a gente definiu a estrutura do corrimão, agora vamos definir a estrutura do guarda-corpo. Então, para esse guarda-corpo da varanda, é o mais simples que pode ter. A gente vai usar esse padrão principal. Então, o padrão principal, a gente vai colocar aqui, deixa eu abrir essa janela um pouco. Eu vou escolher aqui um nome, e aqui eu vou escolher a família. O mais importante é carregar a família, que é essa daqui que a gente criou. Então, eu vou pegar aqui, ó, balaustre retangular, 4 por 4 centímetros, que é o mesmo que a gente criou aqui no navegador de projeto. Então, eu vou escolher este. Aqui eu posso dar um nome, né? Barras verticais, enfim, balaustre vertical, é uma peça única, balaustre 4 por 4 centímetros, enfim. Deem um nome. Aí aqui, a base, né? Eu vou definir como sendo o hospedeiro. Então, o hospedeiro, nesse caso, é o nível do piso, né? O nível de referência. A gente está fazendo um guarda-corpo que está usando o nível do piso como referência. Então, o hospedeiro, nesse caso, seria o nível do piso. Aqui, aquele deslocamento da base, então, quanto que ele vai ficar acima ou abaixo desse nível de referência. E aqui a identificação de onde ele termina. Então, ele está terminando em GC, deve ser o nome que eu criei para o perfil de guarda-corpo. Deixa eu dar um OK aqui, ó. Ele está usando este nome aqui, ó. Se eu mudar esse nome aqui, ele vai mudar lá também. Então, ele está usando o perfil da estrutura de corrimãos como referência, voltando ao editor de balaustres. Então, esse que eu criei com o perfil de 4 por 4, a base no nível do piso e o topo como sendo o perfil do corrimão que a gente usou como guarda-corpo. Aqui eu posso definir também um deslocamento do topo. Então, aqui ele vai até 1 metro que a gente definiu. Então, eu tenho que descontar aqui os 15 centímetros. Os 20, né?
que é a altura do perfil. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui eu vou definir uma distância do anterior. Ele vai colocar uma série desses perfis. Eles estão espaçados, se a gente for ver no projeto, eles estão espaçados 9 centímetros aproximadamente. E esse deslocamento aqui é o deslocamento do eixo. Então, semelhante àquele deslocamento que a gente fez para os corrimãos mais baixos, né, que eu mostrei aqui. É o deslocamento lateral do corrimão. Então, vou aplicar e vamos ver o efeito disso. Então, ele criou lá uma série de balaústres, né, peças verticais. Vou apagar esse aqui agora, para a gente ver na fachada. Ó. A fachada 4 é a fachada que vai me mostrar isso. Isolei ela aqui. Ó. Eles estão com um espaçamento, eles têm 4 centímetros e eles estão espaçados 9 centímetros um do outro. Né, que foram aqueles parâmetros que eu defini. Os 15 centímetros de deslocamento, os 20 centímetros, né, menos 20 que eu coloquei lá, é essa distância correspondente ao perfil. Então, isso é o padrão básico para o guarda-corpo das varandas. Né, depois que a gente criou esse tipo, é só ir colocando os guarda-corpos no lugar. Então, eu vou criar aqui o piso. E aí eu vou guarda-corpo, escolho o tipo que eu vou usar. Já vou fazer o meu oficial aqui, guarda-corpo varandas. E aí crio uma linha, ele faz um guarda-corpo. Aí vai sempre acontecer isso. Ó. Eu estou no terceiro piso, mas eu estou colocando no segundo, toda hora eu esqueço. Então ele está ficando voando aqui, eu tenho que pôr no segundo piso. Então vocês podem fazer, né, um por um, ou podem fazer um primeiro de modelo e depois ir copiando. Eu já fiz um aqui e vou copiando para preencher todos os locais onde tem guarda-corpo. Então tem guarda-corpo aqui, né, ao longo dessa lateral toda. Opa! Nesses dois módulos também tem guarda-corpo. Deixa eu selecionar todos aqui para vocês auxiliar no entendimento aí. Ó. Então, isso aqui são todos guarda-corpos iguais no segundo piso. Aqui também vai ter, só que esses aqui já estão no terceiro. Então, ele já sumiu aqui, né? Agora eu tenho elementos em mais de um nível. Aqui também vai ter um junto do patamar da escada. E onde mais? Aqui também tem que ter um guarda-corpo, porque aqui tem um vazio, né? Então, para a pessoa que está aqui não cair lá para baixo. E aqui também vai ter guarda-corpo. Esse aqui dá para fazer um L só. Então, os guarda-corpos que a gente tem nesse nível são esses aí, ó. Os da varanda, de um lado, de outro. Esse aqui ainda está no nível do segundo piso. E esses outros aqui, esses três aqui, ó, já no nível do terceiro piso. Vai ter guarda-corpo lá em cima também no quarto piso. Eu já fiz uns errados aqui, ó. Eu fiz uns que saíram para fora do telhado. Esse aqui, na verdade, não vai ter, ó. Vai ter que ter um fechamento. Essa área da varanda aqui, embora tenha o piso, ela não tem altura, né? Então, vai ter que ter um outro tipo de fechamento aqui. Esse guarda-corpo aqui não existe. Mas os outros aqui vai ter que ter. Então, posso pôr aqui no quarto piso. Ó, aqui de novo eu copiei dos de baixo. Ele ficou com menos 90 aqui, ó. Ele tem que ter 0. Então, no quarto piso tem esses daqui, ó.
Aí tem um aqui também para... Ah, não, eu fiz ao contrário aqui. Não, tá certo. Aqui para subir o chegou da escada, para não cair lá embaixo, tem que ter um trecho de guarda-corpo aqui também. Aqui também acho que vai ter que ter. Então, isso para fazer esses guarda-corpos que são mais simples, né?